E aí galera, como é que vocês estão? Nossa, já faz muito tempo que eu não faço essa intro. E junto com ela já faz um bom tempo que eu não conto história aqui pro canal. E bem, como eu quero ter uma interação melhor com vocês, meus inscritos, hoje eu irei contar uma história pra vocês que aconteceu comigo recentemente. Provavelmente já devem ter uma ideia que eu irei falar pelo título do vídeo, mas tudo bem, vamos começar o vídeo. Então, eu não sou uma pessoa que gosta de sair muito de casa. Às vezes eu jogo bola com meus amigos e ando de moto com outro amigo, mas só isso. Eu não gosto muito de sair. E teve um dia onde meu pai me chamou para viajar para outra cidade, que era uns 60 quilômetros longe da minha cidade, e que iríamos ver o jogo e depois nós vamos comer alguma coisa no bar. Meu pai recebe esses convites porque ele é tipo fotógrafo da minha cidade. Ele tira foto de tudo e de todos. E ele permite com que meu pai leve alguém junto com ele. E ele sempre me chamava porque minha irmã não gosta muito de sair igual a eu. Mas eu realmente não gosto de sair. Ela só não quer sair dependendo da situação. Então eu aceitei. Mas eu tinha que acordar às 5 horas da manhã. Eu não queria desistir da viagem por causa disso. Porque eu teria que dormir cedo e acordar cedo. E eu não sou desses. Mas eu ainda queria ir para a viagem. E o que normalmente devíamos fazer? Dormir cedo para acordar cedo. E eu estava conversando com meus amigos às 1h30 da manhã, sendo que eu tenho que acordar às 5 horas da manhã. Eu estava morrendo de sono, então eu me despedi dos meus amigos, saí da cal e fui dormir. Quando eu acordei, eu escovei os dentes e estávamos prontos para ir. Eu não tinha tomado banho porque era muito frio. Estava fazendo uns 27 graus. Vocês podem achar que é quente, mas eu moro no Nordeste. Então eu só escovei os dentes e troquei de roupa. Quando meu pai terminou de escovar os dentes, ele perguntou, bora? Aí eu disse, o que nós iremos fazer lá? Aí ele me disse de novo o que iríamos fazer lá. E eu falei, eu não quero não, pai, desculpa. E ele levou tudo na boa e deixou ficar. Então eu fui para a cama e quando ele abriu a porta, eu saí da cama, peguei meu celular e disse, eu vou, bora. Eu sou uma pessoa bem complicada. Então nós fomos para o ponto de encontro, onde estava um ônibus esperando por nós. E lá tinha umas pessoas que estavam esperando seus parentes irem embora. Meu pai e eu entramos no ônibus e ele perguntou para alguém se esse ônibus era para ir para a cidade que a gente tinha que ir. Aí eles falaram que não, e que esse ônibus era para ir para a praia. Então eu e meu pai saímos do ônibus e fomos falar com o motorista. E ele disse que vai para a cidade que a gente queria ir e que era para a praia também. Então esperamos o motorista chamar os passageiros. Quando ele chamou, eu e meu pai aceleramos os passos porque a gente queria pegar um outro lugar no ônibus. Quando nós entramos no ônibus, um cara falou que quem brigar um com o outro vai ser deixado no caminho. Obviamente, eles não iriam fazer isso. Eu acho que não, mas eu acho que eles só falaram isso para não ter nenhum conflito dentro do ônibus. Então, quando o ônibus partiu para a cidade, eu dormi. Porque eu tinha dormido pouco e eu só tinha dormido 3 horas e estava morrendo. Então eu dormi e eu fiquei abrindo e fechando os olhos. Então teve uma vez que eu abri os olhos e fiquei olhando para um mato que tinha na parte que eu estava do ônibus. Aí o ônibus parou em um campo. Nós iremos ver o jogo primeiro. Então nós ficamos em uma pequena palmeirazinha que tinha, que eu não sei o nome, mas era tipo uma palmeirazinha. Ficamos lá porque estava muito calor. No Nordeste é triste. Então o jogo começou e o time que a gente veio junto no mesmo ônibus ganhou de 1-0. Aí teve um bate-boca com o time e tal, meu pai tirou as fotos e a gente foi pro bar. Nós falamos com o dono e pegamos algumas cadeiras e mesas e ficamos por lá. Eu fiquei tomando um guaraná e meu pai ficou bebendo e meu pai ele ficou falando muito para eu tomar banho no chuveiro que tinha perto e eu sempre falava, agora não, mais tarde, daqui a pouco. Isso porque eu não queria tomar banho. Eu queria mesmo era comer. Então mais ou menos, às 12h30, o almoço chegou. E cara, que almoço. Como eu sou meio tímido e tenho medo das pessoas me julgarem, eu pedi pro meu pai
pai fazer o prato. E cara, no prato tinha um montão de coisa. E entrei matando no prato, sobrou nada nele. Então meu pai pediu para eu ir pra praia junto com um amigo dele e os filhos dele. Então eu fui lá e a areia já tava queimando muito meus pés. Mas era só sair correndo para a areia que tinha perto do mar, que estava de boa. Depois de passar por umas pequenas rochas que tinha por perto, nós chegamos em uma parte da praia onde tinha ondas fortes, mas pequenas. E nós ficamos por lá. O problema é que era cheio de pedras, mas isso não incomodava muito. Depois de uns 10 ou 20 minutos, um homem me chamou e chamou os filhos dele para voltar para o bar. Então, voltando pro bar, eu bebi mais refri e comi um copo cheio de camarão. E ficamos assim até tarde. Então, quando eram as 3 horas da tarde, o cara responsável pelo jogo pediu para nós nos arrumarmos para ir embora. Então eu, meu pai, o time e as pessoas que estavam lá por causa da praia, nos arrumamos e fomos pro ônibus. Então, entramos no ônibus e ele partiu a viagem. Tava ocorrendo tudo de boa, até que quando deu 4h10 ou 4h20, escutamos um estouro. Aí todos que estavam no ônibus se perguntando o que estava acontecendo, e o ônibus parou em uma estrada de barro cheio de canas de açúcar ao redor, que por sorte estava por perto de quando o ônibus teve esse estouro. Então todos saíram e quando foram verificar, era o pneu traseiro da direita de dentro do ônibus. Então eles pegaram aquele negocinho que prende lá, que apoia lá o ônibus ou carro, caso o pneu tenha focado e vai trocar ele, sabe? Eu não sei o nome disso, mas vai ter uma imagem aí da tela, se eu conseguir achar, é claro. Mas bem, eles levantaram o máximo o negocinho e não alcançava o ônibus. Então o cara ligou para um amigo dele para pegar outro desse negocinho. E depois de mais ou menos 20 minutos, eles apareceram com o negocinho para apoiar o ônibus e deu certo. O problema era só trocar o pneu. Como era de dentro, eles teriam que retirar o pneu de fora e demorou muito. Quando eram umas 6h20, os mosquitos estavam começando a nos incomodar. Quem ficasse parado iria levar a picada deles. Então, para tentar espantá-los, a gente ficou andando pro lado e pro outro. Então, quando foi 6h40, eles finalmente colocaram um pneu novo no ônibus e podemos ir embora. Para vocês terem noção do quanto demorou, tava até anoitecendo e olha que é verão, demora mais tempo para anoitecer. E como eles colocaram um pneu novo, finalmente podemos ir embora. Então, cara, entrei no ônibus com tanta felicidade e cheguei de volta na minha cidade, escutando música de sofrência. Pelo menos teve barulho da pisadinha, então valeu a pena. Chegando na cidade por volta das 8 horas da noite, nós fomos deixados a mais ou menos uns 100 metros da nossa casa. Então, eu e meu pai fomos andando até lá. E quando chegamos em casa, eu e meu pai olhamos para nossas camas e caímos de cara nela. Meu pai dormiu na hora, e eu não, porque eu não sou tão fácil assim de dormir. Então fiquei em cal com meus amigos. E cara, eu não sou uma pessoa para sair de casa ou viajar. E quando eu faço isso, acontece uma coisa dessas. Né? É muita sorte para uma pessoa só. E depois reclamo que eu nunca mais saio de casa. Mas bem, esse foi o vídeo e espero que vocês tenham gostado. E bem, eu acho que é esse o vídeo, né? E espero vocês no próximo vídeo. E até mais e tenham um ótimo dia.